E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né? Vamos continuar os nossos estudos de geometria, né? Ah, eu sei que vocês aí estão, né, se deliciando com essa maravilha que é o mundo da geometria. Ah, com certeza vocês estão, né, aí maravilhados, extasiados com esse mundo da geometria. Tenho certeza aí que vocês estão voando, arrebentando aí, beleza? Bom, agora a gente vai ver aqui um tema que é muito recorrente, né, nas provas, é um tema que cai bastante, né? Dificilmente, né, em prova, quando cai uma questão de geometria, não envolva o tema semelhança de triângulos, é muito raro isso. Então, né, é muito cobrado, né? Então, atenção total aqui, beleza? Anotem, façam as devidas anotações que vocês precisam e qualquer dúvida é só me procurar. Show de bola? Tranquilo? Ah, maravilha, né? Sei que vocês estão aí, né, loucos para ver esse tema aí. Então, vamos lá, vamos começar aqui, né? Bom, então, né, semelhança de triângulos. A palavra aqui, semelhança, a gente vai tratar como parecido. Ah, beleza. Algo que é semelhante é algo que é parecido, beleza? Então, dois triângulos são semelhantes se possuírem três ângulos iguais e os lados são proporcionais. Só que um aqui é a consequência do outro, tá? Se os lados são iguais, quer dizer que eu tenho lados proporcionais, beleza? Lados proporcionais. Se os lados são proporcionais, significa que os ângulos do triângulo são iguais aos pares. Beleza? Então, um é consequência do outro, tá? Bom, vamos lá então, né? Então, aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho um triângulo A, B, C e um triângulo A', B' e C'. O triângulo A, ele tem esse ângulo aqui de um traço, esse ângulo aqui de dois traços e esse ângulo aqui de 3. Aí aqui mesma coisa, ó. Um ângulo de 1, de 2 e 3. Como consequência disso, né, significa que os triângulos são semelhantes, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, par de ângulos iguais. Tá? Então, par de ângulos iguais. Bom, se o par, né, se eles possuem pares iguais, né, e são semelhantes, quer dizer que os seus lados homólogos são proporcionais. Então, o que significa esse lado homólogo proporcional, né? Significa o seguinte: se eu olhar para o ângulo de um traço, de frente para esse lado, é o Azinho. Se eu pegar esse ângulo de um traço aqui, se eu olhar de frente para ele, é o A', né? Então, eu tenho uma razão A dividido por A'. Como é proporcional, ou seja, as próximas razões precisam ser iguais a A', né? Então, eu vou olhar para esse triângulo grandão de novo. Ó. Dois traços, de frente para ele, ó, é o B. De frente para ele é o B'. Ah, então quer dizer que se tem a mesma razão, então B dividido por B' é igual a A sobre A'. Reparem que quando eu fiz a razão, eu saí desse triângulo para esse. Então, se eu fiz desse triângulo maior para o menor, todos os lados precisam obedecer a mesma ordem, tá? Do maior para o menor. Se você fizer o contrário, todos têm que fazer também o contrário, né? Então tá, beleza. Então sobrou aqui, né, o C e o C'. Como todo mundo aqui, né, tem o mesmo valor numérico, né, a mesma razão, isso é uma proporção, né? Então isso aqui vai dar um valor que eu vou chamar de K. Esse valor K aqui, que é uma constante, né, é o mesmo valor de razão para todo mundo, é chamada de constante de proporcionalidade. Beleza? E lado homólogo é lado que ocupa o mesmo lugar. Quando ele fala mesmo lugar, é o mesmo lugar referente ao ângulo. De frente para um traço é o A. De frente para um traço é o A'. Então, A e A' são homólogos.
pois ocupam a mesma posição referente ao ângulo de um traço. Tranquilo? Beleza? Isso é semelhança de triângulo, tá? Bom, aí, aqui a gente vai fazer uma observação que vai resolver a vida de vocês aí, relacionada à questão de prova, tá? Na hora de pegar um exercício, na hora que vocês estiverem resolvendo, ou algo do gênero, para identificar se dois triângulos são semelhantes, busquem sempre tentar encontrar dois ângulos congruentes, né? Então, dois pares de ângulos iguais em cada triângulo. Então, você vai procurar lá, né? Dois triângulos, um traço, dois. Ah, ó, que maravilha, né? Esse é igual a esse é igual a esse. Então, os triângulos são semelhantes, tá? Então, vocês vão buscar isso, tá? Vocês vão buscar isso. Então, se dois triângulos possuem, né, ângulos congruentes de maneira ordenada, então eles são semelhantes, beleza? Então tá. Vamos lá então. Na figura, ó, S e B são iguais. O AB aqui, ó. O AB aqui mede 10. O BC mede 8. E o AC mede 14. Beleza. O AS mede 5. Ele quer, ó, quanto vale o RS, que eu vou chamar aqui de X. E quanto vale o AR, que eu vou chamar aqui de Y. Beleza? Então tá. Então na figura aqui eu tenho dois triângulos, ó, o grandão e o pequenininho. Se a gente reparar aqui, ó, esse ângulo de roxo, ele serve tanto para o triângulo grandão como para o pequenininho. E aí, se a gente comparar os dois triângulos, ó, esse ângulo e esse ângulo são os mesmos. E o roxo serve para os dois. Então, se separar os triângulos aqui, ó, se eu separar os triângulos, C, B e A. Aqui está um traço. R, S e A. Aqui é um traço. Beleza, então, ó, roxinho aqui em A. Então, se eu separar os triângulos, ó, eu percebo que eu tenho dois ângulos iguais, né? Esse igual a esse igual a esse, né? Roxo igual a roxo, vermelho igual a vermelho. Então, significa que o triângulo, os triângulos, né? ABC e ASR são semelhantes. Beleza? Tá. Aí vamos lá então, vamos colocar aqui os valores. Ó. AC vale 14, BC vale 8, AB mede 10, AS mede 5, AR mede Y e RS mede X. Aí sobrou um ângulo aqui sem nada, que eu vou colocar aqui de preto. Então tá. Show. Então, se dois ângulos são iguais, obviamente o terceiro é igual, né? A soma é a mesma. Então tá. Vamos lá, né? Então, de frente para o preto é o 10. De frente para o preto aqui, ó, é o 5. Então, 10 está para 5. Assim como, ó, se eu comecei desse para esse, tem que terminar desse para esse, né? Então, se eu comecei do ABC para o ASR, tem que terminar do ABC para o ASR. De frente para um traço é o 14. De frente para um traço é o Y. Então, dá para simplificar aqui por 2, por 5, vai dar 2, né? Multiplica cruzado, ou troca o Y com 2 de posição.
14 por 2 quer dizer que dá 7. Então, o y vale 7. Achei o y. Então, para achar o x é a mesma ideia. Ó, 10 está para 5, assim como, né, o roxo, que é o 8, está para x. Aí já sei que aqui a razão é 2. 8 para x. Troca de posição. 8 dividido por 2. X é igual a 4. Beleza? Então, achei aí os valores de x e y dos triângulos semelhantes. São quando tenho dois ângulos congruentes. Maravilha? Show de bola, né? Vamos lá. E mais uma aqui, né? Ó, se dois lados de um triângulo são... Isso aqui é importante também, hein? Se dois lados de um triângulo são proporcionais a dois outros lados de outro triângulo, e se forem congruentes os ângulos formados por esse lado, por esses lados, né? Então, os triângulos são semelhantes. O que ele está dizendo para mim? Está dizendo para mim o seguinte, ó. Eu tenho um triângulo e eu tenho outro aqui. Aí eu tenho A, ângulo de um traço, B. Aí eu tenho aqui, ó, A', ângulo de um traço, B'. Então, A, repare que A e B formam um ângulo de um traço. A' e B' formam um ângulo também de um traço. Então, ele está dizendo para mim o seguinte, ó. Se eu pegar o A, dividir por A', e isso for igual ao B dividido por B', os triângulos são semelhantes. Ou, se eu pegar o A e dividir por B', e isso for igual ao B dividido por A', os triângulos são semelhantes. Beleza? Então, maravilha, né? Vamos lá. Num triângulo ABC, AC vale 12, AD divide internamente o lado BC, AD, em dois segmentos, BD vale 18, DC vale 6. Se, aqui ó, é ABD ângulo, tá? Se o ângulo ABD vale x e o ângulo ACD vale y, o ângulo BDA é dado por... Então, ele quer esse ângulo aqui, ó. Vou chamar de θ. Tá? Bom, aí eu tenho o seguinte, ó. Se eu pegar o triângulo grandão ABC, aqui é y, 12 e 24, né? 18 mais 6. Se eu pegar o triângulo pequenininho aqui, ó, deixa eu botar aqui do lado. D, C, A. Y, 12 e 6. Beleza, né? Então, deixa eu sair aqui da tela para ficar melhor. Mais espaço. Pronto. Então, se eu comparar aqui, ó, os dois triângulos, né? O grandão e o pequenininho, eu tenho um ângulo aqui em comum, ó, entre eles, que é o ângulo Y. Certo? Beleza. Aqui eu tenho o ângulo Y. Show. E aí, né, como eu tenho dois lados e um ângulo entre eles, eu vou testar a proporcionalidade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Se eu pegar esse lado e dividir por esse, é o mesmo lado, tá vendo? AC e AC. Então, aqui teria que ser o mesmo lado, BC e BC, o que não é verdade. Então, a gente vai testar agora o seguinte, ó.
Se eu pegar esse lado e dividir por esse, vai dar 2. Agora, se eu pegar esse lado e dividir por esse, também vai dar 2. Ou seja, ó, eu tenho dois lados formando o ângulo y, dois lados formando o ângulo y. E eles são proporcionais, ó, 24 e 12, 12 e 6. Logo, os triângulos ABC e ADC são semelhantes. Beleza? Então há uma semelhança. Tá. Com isso, o que a gente pode fazer aqui, né? Tá. A proporção é 24 para 12, 12 para 6. Então, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse daqui, né? Porque se os triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Então, estou olhando para esse lado, que é o 24. Estou olhando para esse lado, que é o 12. Então, tem que ser o mesmo ângulo, né? E aqui, vou pintar de outra cor. Esse ângulo é igual a esse aqui que sobrou, né? Tranquilo? Só que aí, ó, se a gente reparar o triângulo grandão aqui, né, que está dividido em duas partes, esse ângulozinho aqui, ó, aliás, e esse daqui são os mesmos, né? Ó. Aqui, A e B. Então, aqui é o X, então aqui também é X. Daí, perdão, daí, ó, o que eu posso fazer? Né? O θ, olhando para o triângulo ADC, ele é um ângulo externo, ó, deixa eu prolongar aqui, ó. O θ está aqui. Então, o θ, ele é um ângulo externo ao ADC. E a gente viu que o ângulo externo é a soma dos outros dois não adjacentes. Então, θ vale x mais y. Então, letra B. Tranquilo? Beleza? Ah, maravilha, né? Então, isso é uma questãozinha de semelhança aí, que não é muito comum, mas aparece, tá? Para você enxergar a semelhança pela proporção dos lados. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá ótimo, né? Show! Vamos lá. Vamos seguir aqui, então, o nosso fluxo aqui. Então, vamos ver aqui os casos de semelhança, né? Que são 4. O primeiro caso aqui, ó, guardem os casos de semelhança, porque a gente vai usar muito depois em congruência, tá? Então, mas os casos de semelhança são os mesmos casos de congruência, até porque congruência é um caso específico de semelhança, tá? Então, vamos lá, ó. Então, o primeiro caso é o lado, ângulo, lado, que foi justamente o que a gente viu no exercício anterior, no exemplo anterior, ó. Lado, ó, A, B, A', B'. Ângulo de um traço, ângulo de um traço. Se houver proporção entre os lados homólogos, então os triângulos são semelhantes. Então, esse aqui é o caso lado, olha o ângulo, olha o lado. Olha o lado, olha o ângulo, olha o lado. Beleza? Segundo caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Aí já é o contrário, ó. Aí, aqui o que acontece, ó? Se dois ângulos são iguais, eu já garanto a semelhança. Então, esse ângulo e esse é igual, esse ângulo e esse também são iguais. Então, ângulo, lado, ângulo. Então, por consequência, né? Como é o mesmo ângulo para os dois, quer dizer que esse cara e esse são os homólogos, né? Que é o cara que sobrou aqui, ó. Tá? Então, reparem que os casos de semelhança, todos eles vão meio que sair daquelas duas definições, ó.
tá? O terceiro, lado, 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 não? Quer dizer que são os lados proporcionais, todo mundo é proporcional. Então, ó, esse e esse. Então, se A está para a linha, B está para a B', C está para a C', e todo mundo tiver a mesma proporção, então os triângulos são semelhantes. É o critério observando todos os lados, tá? E o lado ângulo oposto também sai da mesma ideia, ó. De dois ângulos iguais, ó. Beleza? Então, ó, dois ângulos iguais já garanta a semelhança. Então, quer dizer que esse lado e esse, já que eles estão de frente por dois traços, eles são proporcionais. Ó, lado, olhei o ângulo oposto ao lado. Lado, olhei o ângulo e depois olhei o ângulo oposto ao lado. Se isso acontecer, também é semelhante. Beleza? Maravilha, né? Bom, aqui a gente tem um teorema chamado teorema fundamental, que é o seguinte. Se eu tiver um triângulo qualquer, que eu vou chamar aqui de A, B, C, e tiver uma reta paralela a um dos lados, então eu vou fazer uma reta paralela ao lado BC aqui. Vou chamar esse ponto aqui de D e aqui de E. Então, se eu tenho um triângulo e uma reta que é paralela a um dos lados, os triângulos que se formaram, né? Formaram dois triângulos aqui, né? Formou o triângulo ADE e eu tenho um triângulo grandão que é o ABC. Esses dois triângulos são semelhantes, como regra. Como é que eu garanto isso, né? Então vamos lá, é simples. Esse ângulo é igual a esse, né? Ah, professor, por quê, né? Ângulos correspondentes, né? Ó, se eu prolongar o BC aqui, eu tenho paralela cortada por transversal. Ó, fora, dentro, correspondente. Também tenho esse ângulo igual a esse, né? Ah, então, ó, dois ângulos iguais quer dizer que o terceiro com certeza é igual, né? E o terceiro que ainda é comum, né? É o A. Então, tá garantida a minha semelhança aí. Beleza? Ou ainda, né, se você quiser ser mais prático ainda, por esse ponto A, passa uma reta paralela para todo mundo, né? E aí é o teorema de Tales, né? Tudo paralelo, esse está para esse, assim como esse está para esse. Ou seja, total está para pedaço, assim como total está para pedaço. Então, há uma semelhança. Ah, que beleza, hein? Show de bola. Vamos lá, então. Continuando aí, né? Então, um exemplo. Um triângulo ABC tem lados AB igual a 12, AC igual a 13 e BC igual a 15. A reta DE é paralela ao lado BC do triângulo, determinando um triângulo ADE, onde DE vale 5, calcule x e y. Aí, ó, aquele esquema, né? Ó, se é semelhante, 12, que é o total, está para o pedaço, assim como 13 está para y. E nesse caso, né, o grandão, pequenininho, homólogo, 15 está para 5. Então, a gente pode comparar o primeiro com o terceiro, transitividade da igualdade. 12 para x, 15 para 5. Então, 12 para x igual a 3. Troca de posição aqui, né? 12 por 3, então x é igual a 4. E aqui, 13 para y, 15 para 5, a gente sabe que dá 3. Troca a posição, y é igual a 13 sobre 3. Beleza? Tranquilo?
Maravilha, né? Na figura, MN é paralela a BC, né? Se AB é igual a 30, então quanto mede o MB? Ó, se é paralelo, então quer dizer que os triângulos, né? AMN e o triângulo ABC, que é o grandão, eles são semelhantes, né? Então, beleza. Ó, com isso, o que a gente pode fazer aqui, né? Como ele quer o MB, que é esse cara aqui, ó, né? E isso aqui tudo mede 30. Então, esse pedaço aqui é 30 menos x. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, né? Ó, o que a gente pode desenvolver aqui, né? 18 está para 12. 18 está para 12. Assim como o grandão aqui, 30, né? Está para 30 menos x. Ó. O que eu fiz? Olhei o triângulo grande. Ó. Olhei o triângulo grande. Lado maior 18 e olhei o triângulo pequeno. Lado menor 12. Então, 18 para 12. Aí depois olhei o grande, de novo, né? 30, o lado menor, 30 menos x. Beleza? Aí, ó, dá para simplificar tudo por 6. Vai ficar 3 meios igual a 30 sobre 30 menos x. Dá para dividir por 3. Meio é igual a 10 sobre 30 menos x. E aí vamos multiplicar cruzado. Ó. 30 menos x é igual a 20. Ou seja, vou passar o x para lá, vai ficar mais, e o 20 para cá. Vai ficar 30 menos 20. Então, x vale 10. Letra B. Beleza? Maravilha, né? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso baile, aqui, vamos seguir o nosso fluxo. Tá. Então, antes de falar das propriedades, eu vou fazer o seguinte. Então, antes de falar de propriedades, a gente vai encerrar esse bloco, né? Na volta, a gente vai falar sobre propriedades aí da semelhança e algumas aplicações, né, da semelhança que, né, de uma maneira mais aprofundada, que geram alguns teoremazinhos aí, né? Que não é muito comum aparecer em prova, mas às vezes aparece. E o problema é quando esse às vezes aparece, a gente não está preparado, né? Então é isso. Continuem ligados aí, sigam firme nos estudos e até a próxima. Valeu!